Se você quer entender e aprender de fato a testar um dos componentes mais importantes e talvez mais revolucionários da eletrônica, então fique comigo aqui que você vai aprender. Agora assiste o vídeo aí que eu vou mostrar na prática. Eu tenho aqui então um circuito, né? Até estou utilizando um multímetro aqui da Unity e ele tem bastante precisão. Observe agora, ó, que vai começar a acender o LED com 80 microamperes, olha ali, ó. Tá vendo? Aí vai subindo, 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 né? Tá vendo aqui? Tá subindo, né? Então observe que a escala está em miliampere, tá? Então esse LED é bastante eficiente, ó. 3 miliampere, ele já está acendendo forte com 3 miliampere, 4, ó. Você percebe? Mesmo na câmera a gente consegue ver que ele está muito forte, né? Ó, tá vendo? 6 miliampere. Agora estou descendo, ó. Tô descendo, descendo, ó, tá vendo? Então muito eficiente esse LED e você percebe que eu consigo ter um domínio sobre a subida e a descida da corrente, né? Tá vendo? Aqui, pessoal, usei um microscópio digital, né? Eu estou filmando com microscópio digital. Você está vendo o quadradinho, né, do semicondutor acendendo ali, ó? Você está vendo o refletor em volta, é o refletor do LED, né? Eu ampliei bastante com o microscópio, tá vendo? Depois vou mostrar ele aqui, ó, em ângulo, aqui, ó, agora está em ângulo, né? E ele vai começar a acender. Você vai ver a junção PN acendendo agora, ó. Quer ver? Ó, olha lá, a junção PN, tá vendo, ó? Você observa os fios de ouro, ó. O catodo tem um fio de ouro, o anodo tem um fio de ouro, tá vendo isso? E você consegue ver exatamente a junção acendendo. Olha lá, olha que legal, né? Então, é bem bacana. Veja que com esse microscópio, né, você consegue ter uma visão, né, muito boa do componente interno, né? E vale muito a pena ter esse equipamento aí, né? Equipamento baixo custo, eu vou deixar no descritivo o link também, onde tem esse multímetro. O multímetro eu comprei, tá? Nem ganhei esse multímetro não, eu comprei porque ele é muito bom. E dá para ver aí, tá vendo o funcionamento? É isso aí. Calma, não acabou o vídeo ainda não. Eu quero que você se inscreva aqui no meu canal, né? E depois de se inscrever vai ter o sininho, né? Onde vai ter assim aquele símbolo assim, ó. O sininho vai estar mais ou menos aqui assim e você deixa ele com esse desenho aqui ativado. Depois você vai lá e dá um joinha para mim, ok? Não se esqueça também de se inscrever no meu blog, assim você pode pegar os arquivos PDF dessa apresentação, bem como também receber sempre avisos por e-mail de quando eu lançar algum assunto novo aí, tá certo? Então, vamos lá, vamos andando. Olha só, pessoal, eu recebi muitos e-mails pedindo para eu continuar com o Momento Empreendedor, então está aí o Momento Empreendedor para vocês. E o Momento Empreendedor de hoje, eu vou trazer aqui um livro que eu achei interessante e vamos a ele, vai. Vamos falar desse livro um pouquinho. Pessoal, o livro é o seguinte, existe aí o autor, né? É o Michael Gerber e o livro se chama O Mito do Empreendedor, que é um livro interessante. Ele fala o seguinte, né? Quer dizer, primeiro, o que é o mito do empreendedor, né? O mito do empreendedor, ele tem a ver, assim, ele dá um exemplo no livro, que eu acho que é um exemplo clássico desse livro aí, que lógico, serve para nós também, né? Mas ele dá um exemplo de uma pessoa que sabe fazer muito café, que é boa barista, né? Então, por isso, ela decide abrir uma cafeteria. Aí acontece o seguinte, quer dizer, a parte de ser barista é mais ou menos eu, como o Fernando é técnico eletrônica,
formado em ciência da computação, então ele vai abrir uma empresa de tecnologia. Então o que ele diz lá é o seguinte, que você ser técnico em alguma área não habilita você a ser um empresário daquela área. Entendeu isso? E sim, tem muita verdade nisso aí. Então o livro é um livro interessante, é um livro que eu acho que ele vai um pouco além, né, daquele entusiasmo de se abrir uma empresa e vai mostrando questões administrativas, questões de vendas, questões assim que estão fora daquele escopo normalmente que a gente está acostumado, aquela parte técnica da gente. Por outro lado, então assim, eu gostei do livro, tá? Assim, eu li esse livro na internet, no Play Store, você até encontra até um resumo dele, se você quiser. Mas assim, resumindo o livro, é disso que se trata. Então é o mito do empreendedor. E eu quis falar isso aqui. Então, a única coisa assim que talvez eu acho assim que é uma observaçãozinha minha sobre o livro, é que, vamos dizer assim, não só eu, mas assim, eu conheço pessoas que também leram o livro, que eu acho que ele pega um pouco pesado com o lado técnico, né? E veja, eu sou técnico e eu fico imaginando todos os seguidores, não, todos não, eu acho que tem, outro dia eu conversei com um seguidor que o cara é formado em administração, ele não tinha nada a ver com tecnologia, acompanhava meu canal, tentava entender algumas coisas lá e fico imaginando que deva ser difícil para um cara formado em administração acompanhar os assuntos técnicos que eu falo muitas vezes, né? Envolve eletrônica, envolve computação. Mas eu vejo que é possível, tanto é que me surpreendeu, né? Se bem que acredito que uma boa parte das pessoas que acompanham meu canal são engenheiros, são técnicos ou são de TI, são pessoas de alguma maneira ligadas sim a essa parte técnica. E aí o que eu achei só um pouco do livro é que ele pegou pesado e não é só esse livro que pega pesado nisso não. Eu fiz um curso uma vez, não vou falar o nome do curso, que é muito conhecido aí, de empreendedorismo, e os caras pegaram muito pesado e tal. E a minha opinião é o seguinte, né? Quer dizer, então, ok, eu concordo com quase tudo do livro, ok? Concordo com quase tudo. Mas eu achei que ele pegou pesado nisso aí. E aí é o seguinte, aí ele fala lá no livro, né, que dentro de nós, dentro de você, tem pelo menos 3 pessoas, certo? E é como Freud, né? Ego, id, superego. Ou seja, dentro de cada empresário existe um empreendedor, um administrador e um técnico, certo? E aí que ele diz, né? Se a pessoa cozinha bem, então por que você não abre um restaurante, né? Se um cara é engenheiro mecânico, né? Sei lá, por que você não abre uma oficina? Se um cara, ou uma fábrica, se o cara é engenheiro eletrônico, então abre uma fábrica de eletrônica, né? É mais ou menos isso. Então ele diz isso, que você ser técnico em uma área não o habilita. E de certa forma concordo com ele, eu mesmo, né? Um tempo, uma coisa aí, quase 20 anos atrás, meu pai chegou para mim e falou assim, olha filho, eu acho que você devia fazer um MBA. Não, na verdade ele não chegou assim, ele chegou dizendo para mim que achava que eu devia fazer administração. Aí eu falei assim, poxa pai, mas caramba, né? Pô, quando eu estava na faculdade, você chegou para mim e falou que eu tinha que fazer contabilidade. Eu fiz por necessidade. O meu tio, que tinha escritório de contabilidade, faleceu. Puxa, precisava alguém assinar e acredite se quiser, eu fiz contabilidade. Curso técnico, mas tem o CRC de contador, tá? Então assim, a gente faz umas coisas por necessidade, porque precisa fazer. E foi duríssimo o curso, sabe? Tipo 1 ano e 6 meses, todo dia, 4 aulas toda noite. Eu já ia fazer ciência da computação no período diurno, né?
no noturno eu tinha mais 4 aulas todo dia de um assunto que não é muito leve, né? Contabilidade não é um assunto lá. E não é assim um assunto tão divertido também, mas eu fiz porque precisava ajudar a minha família, entendeu? Nesse caso aí. E aí, o que acontece? Veja, então eu vou dizer, eu acabei, no meu caso aqui, né? Eu acabei que tendo mais do que 20% de administrativo, porque afinal de contas, queira ou não, se você tem lá uma carteira de CRC de contador, nem que você não queira, você aprendeu muita coisa, entendeu? Você ficou ali e tal. Né? Eu lembro que na época eu fiz no Senac, né? Um bom curso, tá? Realmente um bom curso. E aí, né, essa parte empreendedora, eu acho que eu estava aqui mais ou menos nessa faixa aqui. Não me achava, eu não sentia que eu era tão empreendedor. Eu acho que também o fato do empreendedorismo entrar na minha vida, ele entrou pelo lado da necessidade. Porque eu não acho que eu nasci empreendedor, não foi isso, não achei. Eu acho que eu sempre tive assim, uma grande paixão pelo lado técnico, pelo lado da engenharia, pelo lado da ciência da computação, pelo lado da eletrônica, sim, sempre tive isso. O curso de contador foi por necessidade e a questão também de inovação, de empreendedorismo foi por necessidade, né? Então, veja só que eu acho que muita gente, né, muita gente que está me ouvindo, às vezes se encontra nessa situação. E você veja que isso daqui foi um dado até assim meio que norte-americano isso aqui, tá? Né? Que o Michael Gerber pegou. Eu não sei, tá? Eu não sei dizer aqui no Brasil e talvez nos dias de hoje, né? Se esses números são assim mesmo. Mas de fato tem a ver assim um pouco comigo, sim. Me identifiquei com esses números. A questão, uma coisa que eu acho que a gente pode falar da questão do empreendedor, do inovador, é que o empreendedor, ele é o cara inovador, né? Ele vê oportunidades em todos os lugares, isso é um problema, porque às vezes ele quer fazer vários projetos de uma vez só, eu sei que eu sou assim, né? E às vezes cria um caos dentro de você, né? Quer dizer, às vezes eu mesmo crio um caos dentro de mim, eu também reconheço isso, e tem muita verdade mesmo disso aí no livro, né? E a questão já, por exemplo, do administrativo é diferente. No administrativo, assim, é o seu lado ordenado, é o seu lado mais pragmático, entendeu? E tem a questão do lado técnico. Aí essa parte do lado técnico, né, eu deito e rolo. Então, assim, sim, eu tenho mais facilidade para esse lado técnico. Tanto vamos dizer assim, na minha vida, de certa maneira, eu tive 2 passagens de estudo por aqui. Foi quando eu fiz o curso técnico de contador, então eu tenho a carteira de CRC de contador, posso assinar como contador, mas eu não assino, lógico, não assino como contador minha própria empresa, eu tenho uma assessoria contábil que assina lá, né? Então eu preciso disso. Porém, né, e também, lógico, porque como não exerço essa atividade contábil, é claro que eu não tenho a mesma a competência que o cara que trabalha todo dia lá, que é formado nisso e tal, né? Mas é claro, se você falar para mim assim, poxa, Fernando, você gosta de administração e contabilidade? Olha, eu não sei se não é gostar a palavra, é uma necessidade, simplesmente é necessário e quer eu goste ou não, você tem que saber um pouco e nesse ponto, assim, até no passado, assim, eu achei meio ruim, né? Porque era bem complicado, era muito corrido para mim. Eu lembro que até depois que eu terminei esse curso de contabilidade, fui trabalhar, cheguei até a trabalhar um pouquinho com isso aí, mas assim, bem pouco, e depois eu cheguei a trabalhar de vendedor, né? Então, assim, que foi uma experiência assim, pesada para a minha personalidade ser vendedor, mas boa. Foi boa porque também me deu um outro lado de como é que eu deveria vender, né? Mesmo sendo funcionário, né? Isso trouxe para mim uma bagagem. Então eu tive vários... isso foi emprego formal mesmo, eu tive um emprego formal de vendedor, certo? Na área de tecnologia mesmo, eu trabalhava numa empresa que vendia
computadores, servidores tal, e naquela época não tinha internet, você tinha que bater na porta, sabe? Imagina como isso foi duro para mim, tá? Mas eu agradeço de eu arrumei esse emprego, tá? Fui eu que arrumei, eu queria conhecer esse negócio tal, e consegui lá um emprego de vendedor, né? Mas é o seguinte, então tem essas pessoas. Agora, esse empreendedor aqui, eu acho que tem outras coisas assim que são importantes também. Eu penso assim, eu penso comigo. O empreendedor, ele muitas vezes também, ele tem esse lado vendedor. Isso é muito importante. Ele tem o lado que é o cara que entende o marketing. Eu li muito já sobre a história do Steve Jobs, Bill Gates, a formação do Google, do Larry Page, o Sergey Brin. Por exemplo, você pega lá o Steve Jobs e o Steve Wozniak, né? O Wozniak era o técnico, né? O Steve, ele era o empreendedor, ele não era muito bom. O Steve Jobs, ele não era muito bom em eletrônica, ele não era muito bom em computação, entendeu? Ele era fraco comparado com o Steve Wozniak. E o Steve Wozniak, ele é o cara que realmente fez os primeiros computadores Apple, né? Então, o que acontece? Mas o Jobs, ele era empreendedor, ele era inovador, mas o engenheiro da história mesmo, todo mundo sabe que foi o Steve Wozniak. E aí o administrativo, ele não tinha ninguém ali administrativo. Quem é que virou administrativo da empresa, já que os dois não eram? Foram os investidores que vieram depois, né? Eles rapidamente acabaram tendo um investidor. Então, assim, eu queria o momento empreendedor. É isso, eu acho que eu me estendi até um pouquinho aqui nesse momento empreendedor, mas eu tenho muito prazer de falar desse assunto. E aí, eu não posso esquecer, né? Eu coloquei a foto aqui. Esse cara aqui, um exemplo para mim, é o Jim Cramer. Veja que ele está com o Bill Gates aqui, né? É um cara de sucesso nos Estados Unidos. Ele tem, eu penso assim, né? Eu falei, eu quero que um dia o meu laboratório fique igual ao do Jim Cramer, né? Acho que se eu fosse sonhar, não estou sonhando de ser Bill Gates, tá? Então, assim, se eu chegando num ponto que eu vou ficar feliz, é do Jim Cramer, entendeu? Ele tem lá 400 pessoas trabalhando para ele. Eu acho que aqui no Brasil tem empresa muito maior que isso, né? Mas eu acho legal assim, porque ele só lida com inovação, né? Ele inventa as coisas e depois outras pessoas produzem. São outras empresas, por exemplo, o Segway, aquele carrinho, né? Aquele carrinho, como é que fala? Tipo um patinete ali de 2 rodas com equilíbrio dinâmico. Foi ele que criou e depois uma empresa inventou. Até um tempo atrás, o dono da fábrica morreu, pensaram que ele tinha morrido, né? Mas não foi. E ele tem produtos inovadores, como ele tem um braço robótico que realmente restaura os movimentos, né, para uma pessoa que perdeu o braço. Então, assim, veteranos de guerra utilizam o produto dele, né? Essa cadeira aqui, se não me engano, quem tem uma é o Herbert Viana, aqui no Brasil, ele tem essa cadeira. Essa cadeira é fantástica. A pessoa que está usando essa cadeira, ele levanta e fica no nível do olho do outro. Então, assim, até ele fala assim, tipo, resgata a dignidade da pessoa que está de cadeira de roda. Pessoal, eu já fiquei de cadeira de roda 6 meses porque eu quebrei a perna gravemente, não é fácil ficar de cadeira de roda, tá? Então, assim, só quem experimentou mesmo a situação de ficar numa cadeira de roda é que sabe, né, como é que é viver dessa maneira, né? Então, assim, eu acho muito bonito isso. E essa máquina branca aqui, tem a história, né, do Slingshot, num documentário que infelizmente a Netflix tirou do ar, mas contava a história, chama Slingshot, né? Sling é estilingue. História de como que essa máquina ela consegue pegar uma água totalmente insalubre, totalmente contaminada e limpar essa água para ela se tornar potável. Inclusive eles pegam urina mesmo. Eu acho que foi o Bill Clinton, se não me engano, que pegou a própria urina e bebeu depois que passou por essa máquina aqui, tá? Algo parecido com o que se faz lá
na estação espacial, né? Eles fazem isso também. Então, interessante, eu até coloquei o link aqui embaixo, o DECA, chama DECA Research, maravilhoso, assim, é o que de melhor, assim, na minha opinião, isso daqui é o que há de melhor no mundo, em termos de exemplo, de como que a tecnologia, o empreendedorismo pode melhorar a vida das pessoas. É lindo esse documentário, se você puder assistir, Slingshot. Olha, eu vou pôr nome escrito aqui, Slingshot, e se não me engano, talvez na Amazon Prime vocês podem encontrar, talvez, eu não tenho certeza se tem lá na Amazon, tá? Bom, pessoal, vamos voltar ao nosso LED, ok? LED, eu não esqueci, nós temos que falar de LED aqui. Vamos falar então do nosso circuito aqui. Aqui são os recursos que eu utilizei. Um destaque aqui para o transistor MOSFET 2N7000, que é um transistor de baixa potência que eu usei aqui. E eu usei também por causa de umas características dele, que ele tem o VGS numa boa faixa. Ele pega uma faixa interessante de VGS. VGS é a tensão gate source, tá? Para quem não sabe aí, depois é lógico, esse assunto de transistor MOSFET é um negócio que eu tenho vontade de falar. O LM358, pessoal, se você quer aprender a lidar com um amplificador operacional, que é uma coisa que eu recomendo, também quero falar, e vou falar no meu curso, estou preparando um vídeo sobre o LM358, é um amplificador operacional bom, ele é barato, várias empresas fabricam ele, entre talvez a mais conhecida, a Texas fabrica, né? Gosto muito da Texas, eu sempre falo que eu gosto da Texas, né? É uma empresa muito boa, uma empresa de ponta. E então tá aqui, são esses, o resto é o de sempre. Pessoal, vamos lá, seja membro. Então você vem aqui, seja membro, se cadastre aqui no meu canal, no Fernando K, tá? fernandoK.com, e aí você sempre vai receber as notícias aí, certo? Bom, seja membro aqui se você estiver na web, e se você estiver no smartphone, seja membro, está aqui, e você vai me ajudar a entregar cada vez mais conteúdo relevante para a sua vida, ok? Então vamos lá. Fora o Fernando K, sempre falo, né? E o Insta e o Telegram. Me acompanhem lá. Diodos emissores de luz, pessoal. Diodos emissores de luz. Então vamos falar um pouquinho desse cara. Bom, o diodo emissor de luz é o LED. O que aconteceu com esse cara? Ele revolucionou a eletrônica, a elétrica. Por quê? Pela primeira vez você tinha como emitir luz em estado sólido. Porque antes, veja, você tinha que ter um filamento lá. Mas os LEDs, eles não começaram potentes. Todo mundo sabe, aqui é o cara da minha idade, eu tenho 50 e poucos anos, então eu presenciei esse surgimento aí, afinal eu sou dos anos 60, né? Veja, eu sou de 67, eu tenho 53 anos. Então olha só, o LED, aquele LED mais tradicionalzão assim, ele é um cara que tem uma junção, ele é um semicondutor, ele tem uma junção PN, né? E de uma certa maneira ele conseguia aproveitar aquela energia para gerar luz, com uma pequena quantidade de energia, né? E no começo, veja, eles não eram muito potentes, né? Óbvio que não. Porém, foi uma revolução. Porque antes disso, nossa, eu lembro, eu tinha toca-fita nos aparelhos que usava muito, tinha umas lâmpadas pequenininhas de 12 volts, né? Até acendia mais ou menos forte, mas consumia uma corrente razoável. O LED não, o LED já era uma forma de você ter uma indicação boa, né? Então, e aqui, pessoal, até tem aqui um exemplo aqui de um screenshot da primeira patente, né? Que foi aqui em 66, ó, 20 de dezembro de 66, o cara patenteou aí, né? Patenteou esse projeto aqui do LED, né? Então veja só que o comprimento de onda, né? Que tem esse pico aqui,
ou seja, o comprimento de onda principal dele era aqui. Na verdade, como o comprimento de onda dele não consegue ficar exatamente num ponto, né, específico, então, veja, ele não era, lógico, ele tinha uma predominância sempre de uma cor, isso é vermelho ou verde. No começo eles eram ou vermelho ou verde ou amarelo. O azul levou bastante tempo para eles conseguirem, tá? Então, foi isso. A eletroluminescência é um fenômeno conhecido desde o século XX, né? Mas foi aí nos anos 60 que eles conseguiram, usando o arseneto de galho, né, como substrato semicondutor. Então eles testaram muito, eles trabalharam muito para conseguir descobrir quais eram as substâncias que eles tinham que dopar o semicondutor para conseguir esse efeito, né? Note que a emissão do LED é mais intensa em uma faixa estreita do espectro, né? Pois não, eu já falei, pois não pode ser considerado monocromático, você está vendo? Ele dá uma largada no espectro, e hoje já se consegue LEDs com um espectro muito mais estreito em cima de uma frequência, o que é bom também, porque você consegue aplicações bastante específicas com esse tipo de característica, né? Então o que eu falei lá, ó, os primeiros LEDs, né? Eles vieram vermelho, amarelo e verde, depois teve o laranja vermelho, né? E depois, assim, de um tempo, teve o azul, eles conseguiram o azul e o verde. Eu lembro que quando eu vi o primeiro LED azul, ele já era meio que de alto brilho. E a primeira vez que eu vi, fiquei impressionado. Aí eu fui comprar um LED, rapaz, esse LED azul, eu não sei se onde que foi que eu comprei, se foi aqui na minha cidade ou foi lá na Santa Efigênia, não lembro direito. Mas eu paguei caro nesse LED. Nossa, era caro, né? Então no começo, quando eu fiquei sabendo que tinha o LED azul, eu fui que nem um doido para procurar esse LED, né? Porque rapaz, um componente que eu acho bonito é esse aqui. Nossa, eu tenho até coleção de LED em casa. Estou fazendo coleção de display, exatamente isso. Estou começando a colecionar display LED, tanto que eu gosto desse componente aqui, né? E não só eu acho que muita gente gosta, porque ele te fornece indicação visual. Teu circuito fica mais vivo quando usa um LED, né? Não é verdade? Além dele ser bonito mesmo, é um componente bonito por si só, né? Eu sou muito suspeito de falar de LED, porque eu gosto muito de LED. Bom, então é isso aí. Então busca por novos materiais, né? Houve também muita miniaturização e eficiência, né? Eu não vou falar aqui daquele LED que é usado em lâmpada, tá? Farol de carro, tal. Não vou, porque eu acho que assim, aí já é um outro departamento. Vocês notam que sempre tem lá um LED, por exemplo, quando ele é SMD, que você tem um amarelinho ali, aqueles LEDs potentes, que geralmente são branco ou uma cor meio amarelada, e aquilo é fósforo, tá? Aquilo ali é fósforo, aquele amarelo é fósforo misturado com vidro, às vezes é fósforo misturado com epóxi, e uma luz, né, faz aquilo ali acender, então ele tem um funcionamento diferente. Contudo, mesmo com o advento desses LEDs potentes, esse LED tradicional, ele melhorou muito, né? Eu lembro que eu tinha uma regra assim, o LED gasta em torno de 12 miliamperes. Poxa, hoje com 1 miliampere se acende legal muitos LEDs que tem aí no mercado. 1 miliampere, uma miséria de miliampere, né? Então é muito legal que eles conseguiram uma eficiência do uso da energia deles muito boa, né? Então esse LED tradicional melhorou bem. Aqui um diagrama, né? Ó, o diagrama de cor, opacidade, indicador de catodo. Sempre, né, pessoal, terminal mais curto, ele é o negativo, o mais comprido é o positivo. Mas vamos supor que você arrancou de uma placa e o cara está cortado. Vamos dizer que você não está conseguindo identificar direito o lado chanfrado. Como é que você vai descobrir olhando para ele assim, como é que você descobre qual que é o catodo e qual é o anodo? Observe aqui tem um brilho aqui no meio, mas só que é assim, ó, o desenho aqui do terminal, ele é assim, ó,
Então esse lado é maior e esse lado aqui, ó, ele é menor. Aqui dentro é menor. Esse lado que faz esse biquinho assim, tipo um machadinho assim, esse é o negativo, esse é o catodo, ok? Então esse é um truquezinho. Inclusive LEDs quadrados usam muito essa arquitetura também, tanto esse tradicional quanto LEDs quadrados. Inclusive na capa lá, fui eu que fotografei e fiz uma barrinha de LED colorida ali para fazer uma foto bonita para vocês, certo? Bom, então é isso, pessoal. Os LEDs, né, são as mais variadas formas que a gente encontra eles, né? E aqui são as características principais. Aqui, pessoal, coloquei no microscópio, né? Então, olhando para dentro, né? Você percebe, esse aqui é um LED de 10 milímetros, aquele LED que ele é o dobro do diâmetro daquele LED tradicional, que é o LED de 5 milímetros. Tem um pequenininho de 3 milímetros também, né? Então, o terminal mais longo é o anodo, que é o positivo, né? Depois você tem a junção PN, você tem um refletor, ó, note que você tem um refletor, e o terminal mais curto, que é o catodo, né? Tá vendo aqui? Então o terminal mais curto tá para cá. Aí, aqui, ó, a foto da estrutura interna, né, ainda do LED, né? E aqui ampliando um pouco, então o que acende aqui, ó, vocês viram no vídeo, né? O que acende é esse quadradinho aqui, que é onde está a junção PN, certo? O catodo dele, né? Enfim, vamos lá, vamos agora acompanhar o circuito de teste. O circuito de teste, né, será uma fonte de corrente controlada por tensão, certo? E vamos usar um amplificador operacional para a gente garantir isso aí, né? E o circuito, né, o objetivo do circuito é associar uma determinada corrente, né, uma tensão de polarização e uma intensidade luminosa, né? Algo descrito como as curvas encontradas nas folhas de dados de LEDs, né? Como mostrado ao lado aqui. Então aqui um exemplo de um datasheet aqui, certo? E aí o que acontece? A fonte de corrente, ela é muito interessante pelo fato de eu utilizar um amplificador operacional, eu consigo um bom controle de quanto eu quero jogar de corrente em cima do LED, né? Porque o LED, vocês sabem que quando ele chega na tensão de trabalho dele, você não deve avançar muito na corrente, você não deve forçar muito mais a corrente, ok? Por isso de uma fonte de corrente, porque eu consigo aumentar e diminuir a corrente, né? Mantendo a tensão em cima do LED, né? E aí acontece isso, ó, por exemplo, eu tenho aqui, né, o que ele chama de forward current, né, corrente de forward, e aí conforme eu vou subindo aqui, né, aqui até eles estão usando uma escala logarítmica, né, dada o grau de inclinação da curva. E aqui é a tensão, aqui é a tensão. Então note que a tensão de trabalho desse LED, ele tá aqui, ó, 2 ponto alguma coisa, 2,5 tal, 2,54, depois vocês vão ver aqui, tá? E é um LED vermelho da Vishay, não sei se é assim, não sei como pronuncia esse nome dessa empresa aqui, mas é esse LED aqui. Ok, o circuito, né? Então, pessoal, aqui é o seguinte, é um circuito simples, utilizando o amplificador operacional 358, que inclusive, gente, é um amplificador operacional muito usado em fonte chaveada, em step down, DC-DC, tá? Então, eu vejo muito esse cara sendo usado aí, nesses equipamentos. E aqui, o princípio aqui é o seguinte, se eu tenho 10K aqui e eu tenho 10K aqui, logo, se eu tiver 12 volts, aqui eu tenho exatamente a metade. E é o que eu quero criar uma variação nesse ponto, né, que na verdade no ponto do cursor do potenciômetro, que é um trimpote, né, multivolta. E aí é o seguinte, eu falo assim, olha, eu quero regular esse cara e eu vou chegar de 0 a 6 volts, que é o máximo que o divisor de tensão vai me permitir aqui.
Dessa maneira, no terminal positivo aqui do amplificador operacional, né, e ele sendo levado aí à realimentação nesse vexante aqui, ó, tá, que é o 220R, eu consigo fazer com que ele fique sempre tentando regular a base do meu transistor MOSFET, certo? Então essa é o princípio dele. E vamos avançar aqui que eu tenho mais coisa aqui nesse... e aí é o seguinte, ó, circuito de teste. Então vai ser a referência, né? Então esse ponto aqui, ó, esse ponto, né? Ele tem que ser parecido com esse ponto aqui, você entendeu? Então se esse cara tiver 6, esse cara tem que ter 6 também. Porque a tendência do amplificador operacional é sempre seguir, fazer com que essas diferenças aqui sejam mínimas. Regulando o quê? Regulando a base não, desculpa, o gate. Regulando o gate do transistor MOSFET. Um detalhe sobre transistor MOSFET que vocês têm que lembrar é que transistor MOSFET, ele tem, em vez de base, ele tem um gate, né? E no gate ele tem uma impedância quase infinita, ou seja, resistência. É como se a gente considerasse, se fosse lá no transistor tradicional, a corrente de base como praticamente zero. E isso é bom. Por que que é bom? Porque essa corrente aqui em cima é igual à corrente aqui, porque eu não tenho uma corrente nesse sentido de gate para ser. Na verdade tenho, mas a gente despreza ela de tão ínfima que ela é. A gente considera ela uma corrente tendendo a zero. Mas ele é então controlado pela tensão, o que facilita muito, né, esse circuito aqui. E detalhe, viu pessoal, muito importante você entender o transistor MOSFET, que ele é muito usado. O transistor MOSFET é um componente maravilhoso, eu adoro o transistor MOSFET, e ele está presente em uma quantidade enorme de equipamentos importantes, tá? Bom, pessoal, esse R3, ele tem pouca função aqui, certo? Mas ele está presente aqui porque ele, eu vejo assim, ele cria, porque se você olhar aqui, ó, esse cara, o M1, ele está aterrado. Isso tem vários motivos, tá? Um deles é não deixar o gate flutuando, até porque depois eu vou mostrar um exemplo de um gate do efeito memória, muito interessante que o transistor MOSFET tem, tá? Até eu já tenho pronto esse vídeo aí, depois eu vou soltar ele também. E aí, vocês entenderam? Esse resistor aqui, ele tem duas funções. Uma de limitar a corrente em cima do LED, porque a resistência aqui, ó, eu tenho 3 tensões, vamos dizer assim, eu tenho 3 tensões. O 12, essas 3 tensões, a tensão em cima do resistor, em cima do transistor, em cima do LED, ela tem que dar 12. A somatória dessas 3 tensões tem que dar 12 volts, porque é o meu circuito de alimentação tem. Se eu tivesse aqui um transistor bipolar, eu teria uma situação um pouco diferente aqui. Não seria exatamente, a corrente aqui nos 3 não seria igual, porque eu teria uma corrente de base aqui, certo? Como é um MOSFET, ele tem um isolamento muito bom do gate, o que seria a base do outro transistor. Ok, não quero me aprofundar muito nessa questão, porque é simples, é bastante simples o funcionamento desse cara. É lógico, eu estou usando aqui, o nome disso aqui é a realimentação negativa, né? E aí, para diminuir essa diferença de potencial, né, o amplificador operacional aqui, ele é necessário, tá? Ele é importante, ele é um componente importante, até porque modificando isso aqui eu posso fazer uma fonte de corrente mais potente, tá? Vamos supor que eu queira testar barra de LEDs, vamos supor que eu queira testar LEDs assim
utilizado em farol de carro. Então tem uma série de aplicações bastante interessantes onde com uma modificação nesse circuito você pode fazer um instrumento muito legal, tá? Bom, eu já falei, né, do R2, o R3 desses caras aqui, veja que o 3R9, esse cara tem 4 ohms quase, praticamente não cai quase tensão aqui, tá? E aqui é importante, pessoal, até depois eu que estava quase pronto, eu fui lá e peguei o datasheet, né, que é a curva de VGS e ID do 2N7000, que é interessante, ó. Esse transistor é interessante, eu escolhi ele também, que olha só ele aqui, ó. Ele tem uma área aqui, né, linear importante, que começa a conduzir aqui, ó, você está vendo esse 2 volts aqui? Ele começa e vai até mais ou menos aqui, perto de 6 volts, tá? Então por isso que eu escolhi essa tensão, por isso é esse gráfico aqui que mostra o porquê dessa divisão por 6 e por que eu alimentei o circuito com 12 volts, entendeu? Então, esse gráfico explica muita coisa. Esse resistor aqui, ele tem dupla utilidade, como eu falei, ele limita a tensão no LED, mas ele também serve como um shunt. De vez em quando eu falo shunt, né? De vez em quando eu falo meio portuguesada assim, né? Eu sei que cada um fala de um jeito, mas o certo, a gente fala shunt, né? Mas eu já falei shunt aqui nos meus vídeos, então eu vou pedir uma licença poética aqui para você. De vez em quando eu falo um português assim, mais assim, entendeu? Falando nisso, né, da nossa língua portuguesa, quero mandar um abraço aos nossos irmãos portugueses que me acompanham lá em Portugal. Olha que legal. Eu tenho vontade, viu, de um dia conhecer Portugal. Não conheço, né? Nunca fui para a Europa, mas eu tenho vontade de conhecer Portugal, sim, porque é um país, né, que tem a mesma língua com a gente, que da onde originou nosso português. E eu tenho vontade, sim, já escutei falar muito das belas paisagens, dos restaurantes, principalmente restaurante, que eu sou comilão, eu gosto, hein, de restaurante, mas é restaurante português. Tem um amigo que foi em Portugal e ele falou assim que foi talvez um lugar da Europa que ele comeu melhor, que ele foi nos melhores restaurantes. Então, um abraço para vocês aí de Portugal, tá bom? Bom, então vamos lá, já falei aqui, inclusive, pessoal, qual que é o máximo de corrente aqui que eu vou jogar em cima do LED? 27,3 mA, ok? Olha, no LED indicador desses assim comum, 27 mA, eu dei a forçada. Você não deve jogar 27 mA nesses LEDs indicadores, como você vai dar uma judiada nele, mas eu queria criar um range, entendeu? Queria criar um range, porque de repente você pega um LED, né, mais esquisito um pouco, que demanda de uma corrente um pouco maior, e você consegue chegar lá, né? Então eu queria um aparelho que me gerasse um range razoável, mas também não queria jogar 300 mA no coitado de um LED indicador, né? Não ia fazer isso. Porque também é o seguinte, às vezes você não queima o LED na hora, mas você dá uma baqueada nele, depois você vai diminuir a vida útil desse caboclo, entendeu isso? Simulando o circuito, né, pessoal? Então, o que eu tenho para falar da simulação é que ela se comportou da forma muito, muito parecida com o que eu pude constatar na prática, certo? Deixa eu ver se eu não esqueci nada, já falei disso, né? Bom, eu acho que eu posso aqui falar já direto da questão das curvas, né? Então aqui, pessoal, lembrando, né, que eu tenho o Vin, vocês lembram lá o ponto onde eu meço o Vin e eu tenho o Vshunt, né? E esse cara, olha só aqui, então se não der para você, eu vou rabiscar mais grosso aqui, ó. Esse aqui é o gráfico da tensão. Então olha só, eu vou aumentando a tensão, chego em 6 volts, depois eu vou descendo, ok? Aqui, ó, no Vshunt, mesma coisa. Então, olha o comportamento na simulação. Eu tive o mesmo comportamento. Isso na prática, ele se demonstra também. Você vai lá com o multímetro e você verifica conforme o VIN varia,
o vexante vá acompanhando, que é o correto, certo? Bom, simulando o circuito, né? Então você pode saber a corrente que passa no LED simplesmente fazendo aquela continha em cima do resistor lá que eu fiz. Você pega lá 6 volts, divide por 220, vai dar aquele 27,5 miliampere, entendeu? E depois ele retorna a zero. E aqui, pessoal, é o Vin versus corrente no LED, entendeu? Então o que acontece? Olha só, aqui eu tenho um exemplo, ó, que desse lado aqui, ó, vocês estão olhando, é que tá pequeno, tá? Mas eu vou ler para vocês. Desse lado aqui eu tenho miliampere, tá? Que chega até no máximo 28 miliampere. E aqui desse lado eu tenho a tensão. Então, por exemplo, a tensão aqui no caso é vermelho. Então eu estou plotando dois gráficos no mesmo espaço aqui. Então você percebe que conforme o vermelho aqui chegou em 6 volts, esse cara vai aumentando também a corrente linearmente. E isso é muito bom para analisar o LED. Essa talvez é a melhor forma de você analisar o LED. E pessoal, ó, eu vou dizer uma coisa. Isso é importante também para você fazer depois algumas análises em LEDs potentes. Então eu vou aproveitar muito desse circuito aqui para a gente entrar numa seara que eu já estou querendo faz tempo. Eu já fiz várias luminárias LED, eu compro barra de LED. Olha, eu gosto desse componente, tá? Eu na minha bancada aqui eu tenho várias luminárias que eu já fiz com barra de LED. E olha, é um negócio maravilhoso o LED, entendeu? Eu sou da época da lâmpada, poxa. A lâmpada filamento, né? Eu sou, né? Vocês mesmo lembram, coisa de 6 anos atrás aí, se fosse comprar a lâmpada, a chance de você comprar a lâmpada de filamento era muito grande, né? Tinha fluorescente também, que não era lá grande coisa, né? Vamos falar, né? Entendeu? Então, simulando o circuito, né? Então aqui, simulando o circuito, né? Podemos determinar a tensão, né? Subtraindo, até eu já falei, né? Comentei que se você, aqui ó, subtraindo a tensão obtida no seu catodo, né, na tensão da fonte, né? Por que é dessa maneira? Porque quando esse transistor começa a conduzir, a resistência dele é muito baixa, né? Então por isso que fica simples assim de você fazer a continha, além da questão da linearidade. Pessoal, aqui a queda de tensão e a corrente no LED. Isso é interessante. Ó, caso vocês não enxerguem, eu vou desenhar o vermelho em cima aqui, ó. Tá vendo essa curva aqui, ó? Essa curva aqui, ela diz muita coisa sobre o LED. E é uma curva que você, com esse circuito, você descobre. Então, você começa a perceber que tem um momento, porque, veja, esse LED aqui, esse cara, ele é de 2,54 volts, certo? E você tá ali girando o potenciômetro, você tá vendo a luminosidade do cara. O que você vai perceber? Você vai perceber que você tá aumentando aqui, ó, aqui é o VLED, né? A tensão em cima do LED. Tá zero, o cara não acende e tal. A hora que ele chegar, a hora que ele começar a chegar na tensão de trabalho dele, ó, nessa tensão aqui, ó, está começando a chegar na tensão que é perto de 2,54. Veja, aí não adianta mais você ficar aumentando a corrente. Aqui está em amarelo, aqui é a corrente, ó. Por quê? Porque você vai aumentando a corrente, vai aumentando a corrente, vai aumentando a corrente, mas a tensão não vai mudar. A tensão em cima do LED, ele começa a se comportar mais ou menos uma lógica do diodo Zener, que ele trava numa tensão lá, ele tende a permanecer naquela tensão, entendeu? Então, o cara chegou numa tensão que ele está estabilizando, ele está acendendo legal, você sabe que você chegou perto da tensão de trabalho do cara. Você entendeu essa? E eu tô assim com umas ideias de gerar esse gráfico automático. Eu quero fazer um circuito que eu vou espetar o resistor, o LED no circuito. Pá, ele vai gerar sozinho esse gráfico e vai dizer qual que é a tensão de trabalho ideal do LED, ok? Então nós temos esse vídeo, óbvio, ele vai ter
desdobramento, tá? E se você ficou até aqui, porque eu tô olhando aqui, eu tô falando há 52 minutos, tudo bem, vai ter uns cortes aí, mas 52 minutos, você tá aqui comigo, escreve aí embaixo, Fernando, eu tô até agora, eu tô aqui, tô firme, então vai lá, escreve aqui embaixo, que eu vou ler, vou ver seu nome e vou te responder, que eu tô dando um jeito de responder mais aí ao pessoal que me segue, né? Bom, medidas reais, pessoal. Medidas reais é como eu disse, né? Inclusive aquele multímetro que vocês viram eu utilizando da Unity, né? Não sei se fala Unity, é Unity, não sei como é que fala aquilo lá. Mas eu gostei daquele cara, aquele multímetro eu comprei. Ele é de 5 dígitos, 22 mil counts, né? Vocês lembram que até um tempo atrás eu falei que eu tenho um multímetro de bancada, mostrei, fiz um vídeo com ele, um multímetro de bancada de 80 mil counts, né? E é bastante, é bem preciso, mas esse por ser um multímetro de mão, né, portátil, 22 mil counts pelo preço dele é barato, tá? Assim, ele aqui no Brasil ele tá mais caro, mas se você der uma olhada no link, é uma dica minha, se você der, porque você tem que ter um bom multímetro, você vai começar a medir correntes pequenas e tal. Então você tem que ter um multímetro de precisão, aquele multímetro amarelinho não é muito adequado para esse tipo de medição aqui nesse circuito, tá? Inclusive é um assunto também que no curso eu estou trabalhando. Pessoal, estou trabalhando duríssimo no curso, é uma coisa assim que eu tenho que dar conta do meu trabalho, mas vocês vão ver, a espera toda de vocês vai ser recompensada, sabe? Bom, pessoal, o que eu posso falar aqui? Inclusive eu ponho aqui, né? Já estou colocando que eu estou com a ideia de usar um potenciômetro digital, usar um microcontrolador, de repente eu posso usar um ESP, STM32, eu posso usar um Arduino e com um display, né, eu posso informar qual que é a tensão ideal de trabalho desse LED, né, corrente e tal. Então se tem um LED desconhecido com essa montagem que eu estou pretendendo fazer, né? Já estou fazendo na verdade, então você vai ter um instrumento muito legal para você aferir esses LEDs. Quantas vezes você não pega também um display, põe um display e fala, esse display aqui, não estou achando o datasheet dele, como é que será que ele funciona? Você pode descobrir tudo com esse circuito aí, ok? E esse circuito ele tem desdobramento, tá? Não serve só para LED não, assim, isso aí vai andando. Vocês veem que eu gosto muito da eletrônica, né? Eu sou muito... Bom, esse aqui é o último slide, né? Porque eu movi o outro lá para cima. Então, o que acontece, pessoal? Nós chegamos aqui, quase, estou falando há 55 minutos, né? Mas eu tenho um prazer enorme de falar de eletrônica. Eu gosto muito de eletrônica, né? Você sabe que meu canal está recheado de vídeo com código-fonte, né? Código-fonte, às vezes até alguns deles até bem grandinhos. Mas é isso aí mesmo. Pessoal, eu tive um imenso prazer de fazer esse vídeo, né, de criar esse conteúdo, porque eu acho que é um assunto importante e muito dos técnicos, né, eu já recebi vários e-mails assim, sabe, de gente falando assim, pois Fernando, você acha que a eletrônica analógica vai acabar? Você acha que não? Não vai acabar, não vai acabar, de jeito nenhum vai acabar, e mesmo que você trabalhe muito com blocos, né, você sabe que o meu canal ele é voltado muito a quem quer desenvolver produto. Eu sempre faço essa observação, eu faço esse comentário, né? E é por isso que muitas vezes eu não falo assim, de aplicativos muito prontos e tudo, porque a intenção do canal Fernando K Tecnologia é ensinar engenharia, é ensinar computação dos dispositivos de IoT, dos microcontroladores, né? Então, é por isso que eu não uso muita coisa pronta. Eu não tenho nada contra Sonoff, contra Home Assistant, até, para dizer a verdade, estou pensando sim de gravar de alguns dispositivos prontos, até porque eles não são, mesmo esses prontos, alguns deles não são tão fáceis assim. Mas, de qualquer maneira, a mensagem que eu quero finalizar esse vídeo é que a eletrônica é sim importante, a eletrônica analógica é importante.
Vamos dizer assim, alguns vão ter mais facilidade, outros menos facilidade com a eletrônica, mas eu aconselho, né, fortemente, inclusive tem alguns, eu vou deixar até um link aqui embaixo, né, para quem quiser aprender um pouco sobre eletrônica, né, então tem um livro que eu vou deixar assim como uma recomendação minha. Foi outro dia um seguidor me pediu uma recomendação que ele era um cara da TI e queria aprender mais sobre eletrônica e eu recomendei para ele, ó, se você vai começar, começa por aqui, bem levinho, bem fácil de leitura fácil, né? E lógico, porque isso também vai ajudar, se você ler esse livro, depois quando lançar o meu curso, vai te ajudar a engatar no meu conteúdo, ok? Eu agradeço, né, de você ter ficado até aqui, você é um herói se você aguentou ficar até aqui. Gente, eu quero falar só o seguinte, hoje eu gravei um vídeo, né, de 2 horas e agora eu estou gravando um vídeo de quase 1 hora, tá dando aqui 58 minutos. Sabe o que isso significa? Que hoje eu falei 3 horas assim olhando para a câmera, né? E quando eu estou olhando para a câmera, eu não estou olhando para a câmera, eu estou olhando para vocês. Eu sei, porque eu sei que aí do outro lado tem um seguidor que me acompanha, alguém que dá importância para o conteúdo que eu coloco na internet. Eu escuto uns comentários assim, como é que pode você só ter isso de seguidor e tudo? Eu não ligo, eu não estou aqui na internet para ficar famoso, eu não ligo para isso. Eu não ligo não. Eu acho até que não foi esse o objetivo. E eu sendo se você lembrar da cauda longa, né, como eu sou um canal que está lá mais do meio para diante da cauda longa, é óbvio que não vamos dizer assim, não vou ter talvez 1 milhão de seguidores nem daqui 5 anos. Pode acontecer, como pode não acontecer, mas para isso, lógico que eu quero crescer o canal, porém, o número de seguidores, pessoal, só para vocês saberem, né, os maiores especialistas de marketing dizem que é cada vez menos importante. Olha isso, é cada vez menos importante a quantidade de gente que segue você. É cada vez mais importante vamos dizer assim, a capacidade que você tem de realmente fazer as pessoas entenderem aquilo que você fala, né? Então, assim, é um assunto diferente, né, esse aí, mas eu quero dizer isso, que agora deu 1 hora. Eu estava aqui, assim, ó, esperando esse reloginho chegar 1 hora. Talvez não chegue 1 hora aí no seu, né, porque vai ter uns cortes, mas eu estou 1 hora falando, então significa que hoje eu falei 3 horas com a câmera. Rapaz, hoje eu acho que eu bati meu recorde, entendeu? Mas, graças a Deus, isso demonstra aí o entusiasmo e a alegria que eu tenho de falar com vocês. Porque eu não sinto, de verdade, gente, eu não sinto que eu estou falando com a câmera. Eu, quando falo para você, assim, eu já sei nomes, né, de vários seguidores, tal, de gente que é assídua minha. Então, eu sei que eu estou falando com essas pessoas aí e que às vezes tem o mesmo amor, tem a mesma paixão que eu por esses assuntos aí, dessas tecnologias, e daí eu fico feliz demais. Pessoal, obrigado, né, então, por ficar até aqui, né, e até o próximo vídeo.